Graças a Deus. Queridos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Enquanto os obreiros recolhem, quero deixar um texto, Cântico de Salmos, estrofe de número 24. Cântico de Salmos, a estrofe é de número 24. Vamos ao verso de número 7, para a glória de Deus. Salmos, estrofe 24, verso 7 diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora vamos ao livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deverão acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. E logo fui arrebatado no Espírito. Pai, uma vez mais me coloco em Tua presença, Senhor. Te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor se manifeste em nosso meio, que o Senhor me capacite a transmitir tudo aquilo em que o Senhor falara comigo, ó Deus. Pai, Tu sabes que eu não vim aqui para disputar com ninguém e nem mostrar se sei mais ou se sei menos, mas eu vim para ser resposta do Senhor para a vida de alguém. Eu te peço que o Senhor fale conosco, porque existe uma igreja que está aqui necessitada e que precisa ouvir a Tua voz. E dentre todos, Senhor, eu sou mais necessitado de ouvir a Tua voz nesse lugar. Por isso eu te peço, fale conosco, pela Sua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto em que ora fizemos menção, que está baseado no Cântico de Salmos, na estrofe de número 24, ela vai nos trazer uma narrativa de dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido físico, e o segundo sentido é o sentido espiritual. Observando e buscando em algumas referências, eu fui entender que o salmista estava se relatando, ou estava anunciando concernente a alguns períodos de guerra, e como funcionava em algumas ocasiões de guerra. Eu estava meditando nessa tarde, buscando em algumas fontes. Eu fui descobrir que na guerra existiam pessoas fundamentais, além dos soldados que disputavam a batalha. Toda batalha precisava de um exército muito bem preparado e muito bem ornamentado. Um exército despreparado que fosse para uma guerra estaria cometendo um suicídio, porque saberia que encontraria-se com um outro exército muito mais superior a ele. Então era-se necessário todos estarem preparados, unidos no mesmo propósito, com o mesmo pensamento e objetivo. E assim eles poderiam sair para a batalha. Para sair à batalha eles precisavam de um general que tivesse bastante experiência, que soubesse o que estava fazendo, que soubesse táticas de ataque e também táticas de defesa, que soubesse o momento certo de atacar, mas que também soubesse o tempo certo de recuar. Todo general tinha que saber que chegava um momento, que chegava um período da batalha que tinha que voltar para trás. Entenda uma coisa, o nosso maior problema é achar que a gente sempre tem que avançar e que recuar é a atitude de fracassado. Pois eu nessa noite quero te trazer uma palavra e te dizer
Se Jesus te mandar voltar, volte, porque Ele é general de guerra e Ele ainda sabe reger a tua igreja. Nós, como igreja de Cristo, ainda somos soldados de Cristo. E como soldados temos que estar dispostos diante da guerra e saber o que o nosso general está dizendo. E vai ter momentos que o general vai dizer: é hora de recuar, porque se não recuarmos, perderemos essa batalha. Mas uma coisa é certa: todo exército que dá um passo para trás, ele está se preparando, impulsionando para dar um passo mais avante e adquirir a sua conquista e a sua vitória. Então todo general, ele precisava estar capacitado a instruir os seus soldados. Todos os soldados, eles precisavam ter as suas espadas afiadas, as suas lanças empenhadas, as suas flechas preparadas, seus arcos muito bem organizados. E então eles estavam preparados para a guerra. Os carros estavam prontos, os cavalos estavam ornamentados, e agora parece que está tudo certo para eles saírem do seu campo de batalha e entrarem ao ambiente de guerra. Só que tem um porém. Existem dois tipos de pessoas que eram muito fundamentais na guerra, além do general e além do soldado. O nome do primeiro, ele nunca é mencionado, mas sem ele, o soldado não vence nada. Ele é chamado de pajem. O pajem, ele tem uma responsabilidade muito simples. A responsabilidade do pajem é garantir que as ferramentas de guerra, que as armas de guerra estivessem à disposição do soldado que está lutando. Quando o soldado precisa da espada, o pajem levava a espada. O soldado dizia: agora eu preciso é da flecha. O pajem rapidamente pegava a espada e entregava a flecha. Alguém dizia: o soldado matou alguém, mas ninguém dizia: o pajem foi quem trouxe o armamento de guerra. E o Senhor começou a falar comigo nessa tarde. Eu tirei essa tarde falando com Deus e pedindo: Deus, me deu uma revelação dentro dessa palavra. E o Senhor, Ele me disse: o maior problema que a igreja está enfrentando e fazendo o nosso exército de Cristo perder as batalhas é porque nós queremos ser o soldado que derruba o oponente, mas ninguém quer ser o pajem que está por trás da cortina, dizendo: eu posso não aparecer na foto, mas eu não vou deixar o meu exército perder a batalha. Eu posso não aparecer na foto, mas eu não vou deixar que o soldado adversário venha prevalecer sobre nós. Eu posso não aparecer, mas eu entrego a espada. Eu posso não aparecer, mas eu carrego o escudo. Eu posso não aparecer, mas eu não fujo do meu campo de batalha. Eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer aqui. Os soldados dependem de mim também. Pregador, mas Deus disse que ia me usar demais, e eu não sei pregar para a multidão, que eu tenho medo. Às vezes Deus quer te usar dentro da sua casa. Ô pregador, mas eu não sou muito bom para manusear a espada, e pode ser que se eu manusear ela, eu acabe ferindo um soldado do meu time. E Deus está te dizendo: não tem problema, se tu não está preparado para estar na linha de frente da guerra, fique por trás, mas não deixe de servir aquele que precisa ser servido. O segredo é: nós precisamos desaparecer um pouco dos holofotes. O trabalho só está dando certo porque eu estou fazendo parte. Não, mas o culto hoje só fluiu porque quem cantou fui eu. Só teve almas no altar porque fui eu que preguei. E Deus está dizendo: mas tem uma equipe de intercessores que está por trás dos bastidores dizendo: a guerra não vai parar. Se o soldado está na frente, eu permaneço atrás. Uma hora pode ser que chegue minha vez de avançar, mas enquanto não é minha vez, eu não vou reter de oferecer as armas de guerra, porque nós precisamos vencer essa batalha. O pajem, ele tinha uma responsabilidade. Alguém olhava e dizia: eu sou soldado. O outro dizia: eu sou flecheiro. Eu tenho uma mira que eu acerto de longe. O outro dizia: eu sou aquele que fico por trás da linha de frente com a lança. E quando o soldado adversário ele vem para cima para o ataque, eu enfio a lança sobre ele e defendo o meu oponente.
Aí parece que eu vejo o pajem na roda dos guerreiros. E alguém diz ele: e qual é a sua função? E ele diz: a minha função é fazer com que você esteja preparado para guerrear. Qual é a sua função? A minha função não é pregar melhor. A minha função não é cantar melhor. Se eu estou pregando, glória a Deus. Se eu estiver nos bastidores, glória a Deus também. A guerra não pode parar. Para com esse negócio de achar que só você que faz. Para com esse negócio de achar que só você que pode. Para com esse negócio de achar que só você tem capacidade. Deus está te dizendo: vai ter momento que eu vou te colocar para trás, para você servir. Mas vai ter hora que você vai estar na frente. O segredo é todos ter que caminhar no mesmo propósito. Só que existe uma segunda pessoa que fica por detrás de todo o exército. Ela fica escondida porque ela tem uma única responsabilidade. O nome dessa pessoa é o mensageiro de guerra. Ele não segura espada. Ele não veste a armadura. Ele não carrega os materiais necessários na guerra. Ele não conduz as carruagens e os cavalos. Mas se ele não estiver na guerra, porque era negligência de um soldado abandonar o campo de batalha, seja lá pelo motivo que fosse. Então, para ter contato entre os guerreiros e a sua nação, era necessário um mensageiro que levasse e trouxesse a mensagem. E de repente alguém vai chegar no mensageiro e vai dizer: mensageiro, precisamos de uma resposta. Ele tem que ter a disponibilidade de sair do campo de batalha apressadamente e correr até a sua nação, até o seu império, para levar as mensagens ao rei e trazer as respostas do rei. Só que quando eu olho o Cântico de Salmos na estrofe de número 24, nós vamos entender que todas as vezes que finalizava uma guerra, independente se o resultado era vitória ou derrota, quem chegava primeiro nunca era o soldado, era sempre o mensageiro. Na guerra, o mensageiro é deixado para trás. Mas depois da batalha, se ele não for na frente, não tem resposta. Pregador, eu não entendi qual que é a minha responsabilidade. Pode ser que hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: você pode até mesmo não estar na frente da batalha, mas se você não estiver no meio da guerra, a guerra não flui, a resposta não vem, o milagre não acontece. E de repente, quando o mensageiro chegava, ele nunca trazia a resposta com os lábios. Porque quando o exército saía da cidade para uma guerra, eles colocavam vigias em cima dos muros, ou nas torres de vigia, homens por nome de sentinela. E eles tinham a responsabilidade de ficar com uma trombeta na mão, dizendo: na hora que o mensageiro chegar, eu toco a trombeta. Na hora que o mensageiro chegar, eu toco a trombeta. Por que você não toca antes? Porque a trombeta é sinal de que tem resposta chegando. Não se toca a trombeta sem mensageiro chegar, não toca. Não se toca a trombeta enquanto o mensageiro não chega, não toca. Alguém está dizendo: mensageiro, mas você não tem finalidade nenhuma na guerra. E o mensageiro está dizendo: mas se eu não chegar com a resposta, a trombeta não vai tocar. Só que o sentinela, ele tem uma ciência. A ciência é: o mensageiro de longe está vindo, eu observo, e através da expressão do mensageiro, eu sei que tipo de música que eu tenho que tocar. Eu dependo da expressão do mensageiro para saber que tipo de canção que eu vou tocar. Se o mensageiro vier cabisbaixo, angustiado,
Eu vou tocar uma música melancólica porque eu sei que perdemos a guerra. Porque eu sei que perdemos a batalha. Porque eu sei que não tem condições de se alegrar sabendo que o nosso exército perdeu. Então quando o mensageiro aponta na montanha e ele está cabisbaixo, o sentinela começa a tocar uma canção melancólica e o povo começa a dizer: eu já tenho notícias, perdemos a guerra. Como você sabe? Olha a música que o sentinela está tocando. Com certeza o mensageiro está vindo angustiado. E logo atrás do mensageiro está vindo um exército derrotado. Só que tem um porém. E isso daqui só os espirituais vão pegar. Quando o exército ganhava a batalha e o mensageiro ia, o mensageiro apontava nas montanhas. E o sentinela estava observando, dizendo: ele está feliz ou ele está triste? E qual era o sinal que o mensageiro fazia para saber que a vitória era certa? Ele levantava a mão direita para cima. E quando estava com a mão direita levantada, o sentinela dizia: opa, mão direita levantada é sinal de vitória. Vamos tocar canção. Prepara os instrumentos, prepara a festa, porque ganhamos a batalha, ganhamos. Só para casa virar nessa noite. Não precisava o mensageiro chegar dentro do palácio para dizer: ganhamos a guerra. Ele só levantava a mão e dizia: a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Alguém está te olhando e está dizendo: é pela atitude dele que eu vou saber se está ganhando ou está perdendo. Deixa eu ver. Enquanto tem mão levantada, o exército inimigo está tremendo na base, porque ele sabe: o mensageiro tem notícia de vitória. Tem notícia de vitória. Tem notícia de vitória. Pode ser que você veio como mensageiro da sua casa aqui hoje. E como mensageiro tem muita gente olhando para você, esperando algo de você. E você só sabe contar derrota. Quantas pessoas assim, você vai conversar com ele e diz: e aí, como que tá? Ele diz: estou na prova. E aí, como que tá a situação lá? Quero nem saber desse assunto. É por isso que não tem mais festa no meio da sua família. É por isso que não tem mais festa dentro da sua casa. Porque você só está servindo para ser mensageiro de derrota. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para mudar a situação. Pregador, mas peraí, a minha luta está difícil, a minha batalha está travada. Fica tranquilo, porque o general de guerra já desceu nessa casa aqui hoje. Já desceu. E ele desceu nessa casa foi para dizer: a luta que está travada, que meu povo não consegue pelejar. Eu mesmo estou indo nessa beleza. Estou indo lá. Porque ele mesmo disse para Moisés no Êxodo capítulo 14, verso de número 14: fica tranquilo, porque eu pelejarei por vós. E o segredo é: se não tem glória a Deus para dar, então cala a boca, mas não traga notícia de derrota. O general está disposto a guerrear algumas guerras aqui hoje, tá? Eu estou ouvindo barulho de espada e a batalha pode estar travada aqui hoje, tá? Mas ele está descendo, quebrando todo o laço. Ele é aquele que o salmista disse: ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, ele é Deus. Alguém vai dizer: meu filho, como que tu saiu dessa? Tu vai dizer: não foi pela minha força, foi pela força do meu Deus. Ele está pelejando por você nessa noite. Só que quando o mensageiro chegava próximo do seu reino, e ele estava chegando,
O exército está vindo atrás. Então ele tem que trazer uma notícia. E ele vai cantar exatamente o que está escrito no Cântico de Salmos, na estrofe de número 24 e no verso de número 7. Alguém vai olhar e vai dizer: ei, o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo? E o mensageiro, quando chega perto, depois da música já tocando, ele dá um brado dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o rei conosco, entrará o rei. Aí alguém pergunta: mas quem que é o rei? Aí ele diz: é aquele que venceu a batalha, é aquele que venceu a batalha. E só para casa virá, eu já vou entrar no ponto que Deus me deu. Aí de repente, o salmista, conhecendo dessa atitude de guerra, dessa expressão de batalha, ele vai expressar algo que ainda não tinha acontecido, mas ele já estava acontecendo, já estava narrando o que iria acontecer. E ele vai dizer que passa-se um tempo da profecia. Dentro desse tempo, Jesus, que era grande, ele se fez pequeno para entrar dentro do ventre de uma virgem. Passou um período lá dentro, e quando ele saiu de lá, ele entrou dentro de uma manjedoura. Passou um período lá dentro, e ele saiu de lá, entrou para dentro de uma carpintaria. Passou um tempo lá dentro, e ele saiu de lá, até que ele entrou no meio do sistema religioso. Passou um tempo lá dentro, mas ele saiu de lá, até que de repente ele subiu sobre o madeiro. Passou um tempo por lá, mas ele saiu de lá, até que de repente ele entra dentro de uma caverna conhecida como túmulo. Passou um tempo lá dentro, mas ele saiu de lá, até que de repente passa um tempo, ele está 40 dias pregando, anunciando. A nuvem desce do céu, pousa nos seus pés e começa a levar ele para cima. Quando ele está começando a subir, o anjo está chegando no céu e está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o rei da glória. Alguém que está lá dentro está dizendo: mas quem é esse o rei da glória? E os anjos que estão lá fora estão dizendo: é o Senhor Deus Todo-Poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o rei da glória. E alguém está dizendo: mas quem é esse o rei da glória? E ele está dizendo: é o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Agora Jesus está no céu, com toda a sua glória e majestade. E de repente nós olhamos ao capítulo 1 do livro do Apocalipse. E João, ele vai nos descrever algo muito incrível e muito maravilhoso. João, ele vai dizer que quando ele está no Apocalipse, quando ele chega na ilha de Patmos, o próprio Jesus se revela para ele. Jesus se apresenta para ele e diz assim: João, eu tenho uma missão para você. A missão é: escreva 7 cartas e envie às 7 igrejas da Ásia. Só que João está vivendo um período de perseguição. Ele estava sendo perseguido, torturado por amor da palavra. E por amor da palavra ele foi lançado na ilha de Patmos, que era conhecido como ambiente de morte, porque havia bestas feras ali. E os piores criminosos que eram lançados naquele lugar não saíam com vida. Agora João, no ambiente de morte, está ouvindo uma voz. E qual que é essa voz? É a voz daquele que disse: eu sou a vida. Alguém pegou lá atrás. Porque no meio do ambiente de morte,
Alguém está se apresentando para João. E o texto diz: e eu virei para ver quem falava comigo. E quando eu olhei para ele, ele tinha o cabelo branco como a lã, ele tinha os olhos como a chama do fogo. Aí toca lá machanda na barraia. Ele estava dizendo: eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a vida, eu estou vendo ele, eu estou vendo ele. João, ele vai descrever Jesus em 3 estágios. Vai descrever Jesus como um ser do passado, que foi a testemunha e o primogênito dos mortos. O Jesus do presente é aquele que nos ama e que nos liberta dos nossos pecados. E João vai dizer que o Jesus do futuro é o Jesus que vem sobre as nuvens e que todo olho o verá. João está dizendo que ele está encontrando 3 características de um Cristo em um único só Deus. Eu achei magnífico isso. João está vivendo um período de perseguição. No período que ele estava sentenciado à morte, Jesus se apresenta e diz: tu me pregou por muito tempo, agora tu está me conhecendo face a face. Jesus está dizendo: João, escreve cartas às igrejas e envia-as. E João está escrevendo. E João está escrevendo e está enviando as 7 cartas às 7 igrejas. E aí o que me despertou a atenção, e o que me deixou louco nesse texto, é que quando eu fui ao livro do Apocalipse, no capítulo 4, no verso de número 1, diz que depois que tudo isso aconteceu, ele fez o que Jesus queria que ele fizesse. Ele levanta a cabeça e olha para os céus, e ele vê que no céu tinha uma porta aberta. A porta aberta está despertando a atenção em João, mas João está estagnado, paralisado. Tem uma porta aberta, mas eu estou parado. Tem uma porta aberta, mas eu estou impossibilitado de chegar até lá. Aí o próprio João vai dizer: e de repente, aquela mesma voz que falou comigo e que se revelou como cordeiro, essa mesma voz falou comigo de novo. E essa voz me dizia: João, sobe para cá, João. Seu ambiente de morada não é mais na terra. Seu ambiente de morada agora é aqui no céu. Eu já abri a porta, eu já preparei o caminho. Sobe, João. E o texto diz: e eu imediatamente fui arrebatado em espírito e subi para o céu. Agora entenda uma coisa: Jesus nunca poderia dar acesso para alguém no céu se ele não entrasse pelas portas do céu. João vai dizer que o Jesus que se revela para ele se apresenta dizendo: eu sou o Jesus que tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Aí eu falei: Jesus, coisa boa, João foi para o céu. Que maravilha, João foi para o céu. E o Senhor quer que eu prego para a tua igreja que o povo vai para o céu. Jesus disse: vai muito mais além a mensagem de hoje. Vai muito mais além. Eu falei: por que, Jesus? Jesus me disse: se João olhasse para a situação que ele estava vivendo e ele dissesse: eu não vou escrever carta coisa nenhuma, Jesus ia dizer: você não tem espaço aqui entre nós. É por isso que Jesus disse: João, primeiro você escreve, primeiro você envia as cartas, e depois você sobe para cá.
Aí eu falei: Jesus, eu não entendi. Aí sabe o que Jesus ele me disse? Melhor do que subir para o céu para adorar um Deus todo poderoso é pregar o Deus do céu para alguém aqui na terra, para subirem juntos com Ele nas nuvens. Jesus estava dizendo: João, eu sei que você tem capacidade de chegar nesse ambiente daqui, mas tem alguém que precisa daquilo que eu coloquei nos seus lábios. Prega, João, prega. Tu vai subir, mas traz alguém junto com você. Prega, João, prega. Prega, João, prega. E de repente João está escrevendo Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, e ele está dizendo: eu estou na porta, eu estou batendo, eu estou na porta, eu estou batendo, eu estou na porta, eu estou batendo. Aí Apocalipse capítulo 3, verso 21 vai dizer: e aquele que vencer e perseverar, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir e vai se assentar no trono do Senhor. Essa mensagem é só para o João que chegou nessa casa aqui hoje. É para você que veio na posição de João nessa noite. Jesus está te dizendo: meu filho, não adianta subir e deixar alguém para trás. Noé precisou pregar 120 anos, e ele dizia a Deus: eu sei que o Senhor está cansado desse povo, eu sei que o Senhor está cansado dessa nação, mas eu não posso deixar ninguém para trás. Então o que tu vai fazer, Noé? Enquanto eu martelo, eu prego. Enquanto eu prego, eu vou continuando tentando ganhar almas. Eu não posso desistir, eu não posso abrir mão de ninguém. E Jesus ele me disse: olha, quando tu chegar no ambiente celestial, terá coisas reservadas e preparadas para você. Eu não ia nem ir para essa parte do texto, mas eu comecei a contemplar algo maravilhoso, porque no capítulo 5 do Apocalipse diz que quando ele chega no céu, ele observa e ele vai ver Deus no seu trono, revelado com sua glória. E de repente ele vai ver que na mão do Senhor tinha um livro, e esse livro estava trancado com 7 selos. Ele vai de repente então ouvir uma voz, e alguém está gritando no céu: quem será digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar esses 7 selos? E João, ouvindo aquela palavra, que ninguém era capaz de abrir o livro, o texto diz: e eu comecei a chorar, porque ninguém podia abrir o livro. Eu quero saber o que tem lá. Aí João está chorando. Ele diz que de repente se levanta alguém e se apresenta. E esse alguém que se apresenta, João está olhando para ele e está dizendo: eu não estou conseguindo entender o que é isso, então eu vou simplificar quem ele é. Aí João vai dizer: a semelhança dele é a semelhança de um cordeiro, mas de um cordeiro que foi morto e está vivo novamente. A semelhança dele é de um cordeiro que foi morto e reviveu. Na tradução grega vai dizer: a semelhança dele é de um sangue que vale mais do que de uma morte. A semelhança dele é de alguém que morreu para dar a vida para mim. A semelhança dele é de alguém que morreu pelo meu pecado. É de alguém que morreu para me dizer: tu ainda tem chance, rapaz. A cocaína não é maior do que eu, você ainda tem chance, rapaz. O uísque não é maior do que eu, você tem chance, rapaz. A prostituição não é maior do que eu, você ainda tem chance, rapaz. Eu fui morto, mas eu estou vivo para te dar vida nessa noite. Oh, glória. E quando o cordeiro toma o livro nas mãos daquele que possuía, coloque esse texto aqui para mim, Apocalipse 5, verso 9. Porque até então a canção do céu era: Santo, Santo,
santo, santo, santo, santo. De repente, quando o cordeiro pega o livro das mãos de Deus, o texto vai dizer: e de repente cantaram um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. Com o teu sangue nos compraste para Deus, para Deus, para Deus. Só que olha para cá, essa canção não está sendo cantada na terra. Eu vou finalizar, mas eu fiquei doido quando eu li isso, porque o texto vai dizer que no céu ele via 24 tronos, 24 anciões, querubins, serafins, os anjos, e todos cantavam santo, e todos cantavam santo. Só que o cordeiro desceu na terra para morrer pelo pecador. Quem tinha que cantar essa canção era nós. Mas o texto diz que o céu para. Agora o céu está paralisado, cantando uma canção dizendo: com o sangue dele, ele nos comprou. Aí tu chegou nesse culto aqui dizendo: Deus, eu estou tão caído, tão ferido, que eu não tenho palavras para cantar, eu não tenho fôlego para te adorar. Aí Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer essa palavra. E se tu não pegar isso daqui é porque tu está na UTI. E a palavra que Deus me disse nessa tarde foi: meu filho, ele pode até não ter força para me adorar, mas enquanto ele está calado, o céu clama por ele, o céu clama por ele, o céu clama por ele, o céu está clamando pela sua vida nessa noite. E ele está dizendo: não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Ele te comprou na cruz do Calvário para te dizer: você está salvo. Ele veio para te salvar. Fique de pé, fique de pé. Joey canto, Joey calamacho, Lemanasse, Emanoevia, Elemanacio, Manai, Manaio. Sabe o que Jesus te trouxe aqui para te dizer? Para de chegar na sua casa e dizer: tu não tem mais jeito. Para de chegar no meio da sua família e dizer: tu não presta. Pregador, mas está me dando trabalho demais. Mas a palavra aqui hoje é: o sangue de Cristo comprou. Mas tu não tem mais jeito. Quem somos nós para determinar se alguém tem jeito ou não? Tem muita gente se julgando Cristo, achando que morreu na cruz para determinar quem é ou quem deixa de ser, quem faz ou quem deixa de fazer. A palavra que hoje é: o mesmo sangue que te comprou é o mesmo sangue que comprou aquele que está te dando trabalho. O céu está clamando por alguém nessa noite. O céu está clamando por alguém aqui nessa noite. E o clamor do céu é: o sangue de Cristo te comprou. O sangue de Cristo comprou a sua casa. Feche os seus olhos, Pai. Essa foi a tua palavra, Jesus. Eu te agradeço porque tu se revelaste a nós. Muito obrigado porque o teu sangue nos compraste. E o Senhor tem nos garantido a vitória. Eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. Aplaude bem forte ao Senhor. Yeshua, Feche os olhos. Yeshua.